mostramos revelações divinas. Demônios com disfarce humano, expondo quem são realmente. Demônios do Poço do Inferno. Rachael Musala. Esta publicação é para expor completamente os demônios na forma humana, como o Senhor nos expôs a nós. Foi uma instrução direta do Senhor Jesus Cristo, e Ele é aquele que nos deu o título desta postagem, e como deve ser escrito, como fizemos acima. O Senhor nos disse: escreva outra postagem para expor demônios no disfarce humano. Exponha-os um pouco mais. Algumas coisas vão ser difíceis de acreditar, mas isso não impede que sejam verdadeiras. Assim como não acreditar que o inferno não existe, não o impede de existir. O Senhor nos disse: os demônios no disfarce humano sempre viveram entre vocês, mesmo antes de eu revelá-lo. E eles sempre trabalharam contra você. Só porque você não sabia que eles existiam entre vocês, de forma humana, não significa que eles não estavam lá, e não estavam trabalhando contra você. Eu estou revelando a você algo que os fez demônios. Eles sempre foram demônios, vivendo a vida com falsas imaginações de que os demônios não vivem entre nós, enquanto fingindo ser humano, não ajuda. Porque você não saberá lutar espiritualmente, e você será superado. A Escritura diz: meu povo perece, por falta de conhecimento. Estes são apenas alguns dos inúmeros encontros que tivemos com demônios em forma humana. Quando eu, Zipporá, estava na escola, o Senhor me mostrou uma visão, como se eu estivesse com um grupo de meus colegas de classe, discutindo o trabalho escolar. Estávamos de pé no exterior. Então, eu queria falar com um deles e chamei o nome dele, Salome. Nome não real. Eu não consegui terminar a frase, porque logo que o chamei, ele desapareceu. O lugar onde ele estava parado estava vazio, e não havia nada além de grama lá. Então eu girei para falar para outra amiga. Ela também desapareceu. O lugar onde ela estava parada também permaneceu vazio. Havia apenas grama lá. O Senhor estava me mostrando que esses dois são demônios na forma humana. Eu estava chamando o nome de Salome e Moli, mas não havia ninguém lá. É por isso que eles desapareceram. Não havia humanos ali. Eles não existiam, eram apenas demônios, que haviam se revestido de carne humana, para enganar as pessoas. Quando olhei para o lugar onde estavam de pé, percebi que a grama havia se achatado completamente, e ficou seca como se tivesse sido passada a um ferro. O Senhor está nos mostrando que estes não são humanos. O Senhor também me revelou que uma certa garota, que eu conheço, não era realmente humana, mas um demônio do poço do inferno no disfarce humano. Depois ela viu que ela estava exposta. Ela veio para me atacar abertamente à noite. Eu estava entre o sono e a vigília, e eu podia vê-la vindo para me atacar. Quando eu olhei para o chão, eu vi que ela estava deixando impressões de pé no piso sólido, como se fosse um piso fresco. Mas o Senhor me ajudou durante o ataque. Ele queria me mostrar que estes são espíritos, demônios reais. Não importa quão humanos eles possam olhar. As demônias no disfarce humano não estão muito longe de você, nem você encontra de vez em quando. Você encontra-los todos os dias, mas você simplesmente não sabe que eles são demônios, porque não há nenhuma maneira física de conhecê-los, exceto se o Senhor revelar a você. Eles são seus colegas de classe, colegas no trabalho, companheiros de igreja, vizinhos, amigos e até parentes, por exemplo, primos, sobrinhas e sobrinhos. Quando seu irmão ou sua irmã se casa com um demônio, seus descendentes serão demônios, e estas serão suas sobrinhas e sobrinhos. Eles não se tornam demoníacos, nem são eles, e eles descobrem que são demônios. De modo nenhum. Estes são os mesmos demônios do que foram expulsos do céu com o diabo. Eles voluntariamente vêm à terra para cumprir uma missão e, para cumprir essa missão, eles precisam de um corpo que pareça humano para que eles possam convencer os outros de que eles também são humanos. Quando uma mulher está grávida, um corpo semelhante ao humano na forma de um bebê estará se formando dentro de seu corpo. Mas para que essa forma de bebê tenha vida e seja ativa, outro demônio da cova do inferno,
entrará dentro dessa forma de bebê para ficar dentro dela e passará por todos os estágios de crescimento do bebê no útero e vai mesmo estar chutando. Você nem saberá que é um demônio. Nascerá na terra e todos vão pensar que é um bebê, mas é um demônio e crescerá como qualquer outro filho normal, e passará por todos os estágios da vida, até o ensino superior e começará a trabalhar e até se casar. Os seres humanos só podem ser produzidos quando dois humanos se casam uns com os outros, mas quando você se casa com um demônio, você tem demônios que vêm do inferno, mas fingirão ter nascido como explicamos acima. Eles vêm no disfarce humano para que eles possam influenciar os humanos no pecado. Toda a sua vida aqui na Terra com um corpo humano, eles estão trabalhando na missão de fazer as pessoas pecar. Eles também fingem morrer e quando eles fazem isso, eles acabam de sair desse corpo falso e voltam para o inferno, até que tenham outra missão na Terra que exige a sua presença física. O seu castigo é o lago de fogo junto com o diabo, como está escrito em Apocalipse. Eles já estão condenados e nunca podem ser salvos. Eles vêm em todas as formas, como pastores, como mendigos, como os ricos, como os pobres, como os surdos, idiotas, cegos, etc. Você o nomeia. Alguns pretendem ser cristãos, muçulmanos, hindus, budistas e até ateus. Eles fingem ser tudo o que os seres humanos são, para que eles possam se associar com pessoas de todos os setores da vida e raças. Eles se misturam com os seres humanos para que eles possam influenciá-los e fazê-los pecar de várias maneiras. Por exemplo, piadas sujas, televisão secular, cabelos artificiais, fazer as mulheres usar calças, etc. Eles estabelecem tendências de vida para fazer com que o pecado pareça normal. Eles fazem todas essas coisas para fazê-los parecer o normal, e os humanos começam a imitá-los e a fazer essas coisas também. Eles fazem parecer que está certo viver uma vida dupla aí, como se Deus não importasse com isso. O Senhor também nos disse que Satanás escreve histórias de filmes e demônios, juntamente com agentes humanos satânicos que os atentam. A maioria dos que agem em filmes está trabalhando para Satanás, embora fisicamente, pode parecer que eles estão trabalhando para chegar ao fim. Mesmo que os demônios vençam na terra e finjam ser pastores, a sua condenação já está definida, e nada que eles fazem pode fazê-los ir para o céu. Deus pode estar lhe dizendo para parar um certo pecado, mas você vai dizer: este pastor ou aquele pastor se veste assim ou faz isso ou aquilo, e sendo assim não vou parar. Eles fazem isso para parecer que não é pecado. Ir para o céu é uma jornada pessoal. O pastor que você está tentando imitar pode ser um demônio no disfarce humano, trabalhando em sua missão de se vestir de maneira indecente, enquanto finge ser pastor, para que ele possa influenciar os humanos como vestir-se. Você tem a chance de ir para o céu, enquanto eles já estão condenados e está tentando fazer você ficar abatido e pecar. Assim como você tem uma alma dentro de você, e quando sua alma deixa seu corpo, você morre. O mesmo por esses demônios. Quando o demônio deixa esse corpo falso, fica sem vida. Eles não são de nenhuma maneira humanos. Eles fingem ser humanos em todos os sentidos, e até falam de Deus. E podem até fingir ter ficado doente, e receberem uma cura de Deus, e dão testemunhos de sua cura para você pensar que é real, mas tudo é falso. O Senhor me disse que o demônio encarnado realmente odeia ser exposto. Ele me disse que eles gostariam de permanecer escondidos para sempre, e realmente odiam a revelação dos demônios, na forma humana. Eles são demônios do poço do inferno que Satanás envia para vir à terra para fingir ser humano. Eles veem um humano como corpo e olham, falam, agem como humanos, mas eles são demônios, aqui em uma missão. Alguns até fingem que não se conhecem, quando estão aqui na Terra em um corpo humano. Às vezes, eles até fingem se odiar, mas todos estão trabalhando juntos. O Senhor me disse: esses demônios em forma humana são os próprios demônios dos poços do inferno. Eles parecem humanos quando se escondem em um corpo, mas olhem quem eles realmente são. Então vi um demônio muito grande, grande e assustador. O pé era do tamanho de uma cama de casal. E,
No entanto, esse próprio demônio estava em um corpo humano, e vivia entre os humanos, e ninguém sabia que era isso, que realmente parecia. Desde que Deus começou a expor-lhes, a minha irmã Zípora e eu, encontramos muitos desses demônios. Sua existência não é algo que possamos negar, mesmo que queríamos, porque mesmo quando não queremos vê-los, ainda os vemos em todos os lugares que vamos. Deus ainda mostra para nós. Ele nos deu um dom para vê-los e nós também queríamos que eles não existissem. Mas existem. Eles estão aqui para levá-lo ao inferno. Esta é a sua principal missão. Eles funcionam exatamente como os demônios que estão no reino espiritual. Na verdade, eles são os mesmos demônios. Você nunca pode conhecê-los, a não ser por revelação. Há tanta escuridão na terra e, sem estar perto de Jesus, você não superará. Você não precisa necessariamente ter o dom de ver esses demônios para superá-los. Vê-los é bom porque você saberá com quem você está lidando. Mas o mais importante é ser preenchido com o Espírito Santo e ter um relacionamento muito próximo com Jesus Cristo. Esta é a única maneira de superá-los. Somente Jesus o ajudará a superar suas armadilhas. Jesus me disse que esses demônios enganam melhor com a ignorância. E eles estão tão desesperados para manter seu disfarce, de modo que, se um casal são dois demônios, e um deles é exposto como um demônio no disfarce humano, aquele que ainda não foi exposto irá fazer qualquer coisa para evitar ser exposto como seu parceiro. Jesus me disse que eles estarão prontos para se divorciar de seu parceiro. Tudo na tentativa de manter seu disfarce apenas para que eles possam enganar corretamente. Eles nem se amam e simplesmente foram instruídos a viver e atuar como marido e mulher. Mesmo a sua amizade para você é uma missão e eles constantemente dão atualizações sobre como eles estão progredindo em sua missão contra você. Para o reino satânico, eles são demônios que estão usando apenas um corpo humano como capa para trabalhar corretamente. Cada emoção humana é simplesmente um ato. Há uma mulher que Deus revelou como um demônio no disfarce humano. Conheci essa mulher em um banco, quando nem sabia quem ela era. Ela era apenas uma pessoa aleatória, mas quando a vi, eu podia ver com meus olhos espirituais que ela era um demônio. Ela era extremamente assustadora e, enquanto a olhava, continuava pensando para mim mesmo. Eles realmente sabem fingir ser humano. Alguns dias depois, alguém que conheço me apresentou a mesma senhora. Coincidentemente, ela conheceu alguém que conheço. Então lembrei-me dela como a senhora que conheci no banco. Ela sabia que eu sabia quem ela era, mas ainda assim ela fingia. Mais tarde, ouvi uma batida na minha porta. Quando fui verificar quem estava na porta, era essa mesma mulher com sua filha, uma garota de cerca de 7 anos. Ambos estavam sorrindo para mim, ainda fingindo ser humanos, embora soubessem que eu estava vendo quem elas realmente eram. Mais tarde naquela noite, Deus me mostrou o que realmente estava acontecendo. Eu vi uma visão desta senhora e sua filha tocando na minha porta, e quando eu abri, parada ali mesmo, na frente de mim havia 2 macacos como criaturas, de pé, de olhos vermelhos e feios, ambos grunhavam comigo. No entanto, no físico, enquanto se escondia em seus corpos humanos, eles estavam sorrindo de mim de uma maneira muito amigável. Deus mostrou ao meu marido porque esses demônios continuam fingindo ser humanos mesmo para as pessoas que Deus os expôs como demônios. Deus disse que esses demônios existem há séculos. Eles veem todos os seres humanos como bebês. Por exemplo, há alguém que Deus expôs ao meu marido como um demônio no disfarce humano. Fisicamente, você nunca pode suspeitar dele e até mesmo meu marido ficou chocado quando Deus o mostrou. Essa pessoa era um demônio. Deus mostrou-lhe que essa pessoa era um demônio e que ele estava lá. Mesmo no tempo de Acabe ele sabia sobre a eletricidade. Ficamos chocados porque as pessoas então não conheciam eletricidade. Mas Deus disse que esta pessoa sabia sobre a eletricidade com grande detalhe. Mesmo assim, o reino satânico está mais avançado na tecnologia do que os seres humanos, essa é a verdade. Mas quando eles vêm à Terra, eles fingem saber tão pouco quanto os humanos. Eles fingem que a tecnologia é nova para eles também.
E todos esses dispositivos tecnológicos que estão sendo inventados na Terra também são novos para eles, mas eles os tiveram por anos no reino demoníaco. Esses demônios existem há séculos. Quando eles vêm à Terra em um corpo que se parece com um bebê, você pensará que é um bebê inocente que não conhece nada. Eles vão chorar como um bebê, e fazer tudo infantil, mas é tudo um ato. Eles são muito mais velhos do que você. Eles estão vivos há séculos e estão escondidos em um corpo pequeno. Eles já sabem muito, mas vão fingir apenas saber o quanto os seres humanos sabem. Eles sabem como os seres humanos atuam, como os seres humanos argumentam. Estão enganando os seres humanos há séculos, portanto eles nos veem como uma presa fácil. É por isso que você não pode vencê-los fisicamente. Eles são muito mais complicados porque, enquanto somos seres físicos, são espíritos e só podem ser combatidos no espírito. Sim, mesmo aqueles que se parecem com bebês são muito mais complicados do que você é porque, enquanto você é um ser físico, e você é fisicamente muito maior do que eles, na realidade eles são muito mais velhos do que você. Eles sabem muito mais do que você conhece em seus olhos. Deus disse que eles não desistem de tentar enganá-lo. Mesmo quando você sabe quem eles são, eles usarão todas as oportunidades para tentar fazer você duvidar do que Deus lhe mostrou. É por isso que eles só podem ser combatidos espiritualmente. Porque com o Espírito Santo você é muito mais sábio do que eles. Vocês os superarão com o Espírito Santo. Deus quer que você saiba que esses demônios existem entre nós para que você entenda o quão escuro é o mundo, e saiba que Jesus é a sua única esperança. Não se trata de como alguém se comporta, se veste, fala. Não é assim que você encontra um demônio. Nós vimos muitos que parecem santos do lado de fora e falam como se fossem santos, mas Deus os havia exposto como demônios que apenas fingem. Eles também são apenas os próprios demônios nos poços do inferno e eles fazem tudo o que os outros demônios fazem, ou seja, lançam feitiços para fazer você fazer coisas diferentes, atacar sua vida de oração ou ensinar doutrinas falsas, etc. Eles estão apenas agindo de acordo com a sua missão. Então, só Deus pode revelá-los para você. Você pode somente superar com Jesus. Se você não está perto de Deus, você será uma presa fácil para Satanás e seus esquemas. Este é o momento de estar muito perto do Senhor e depender de Jesus completamente.